Bom dia, tudo bom, pessoal? Nós vamos falar hoje sobre medição de potência em radiofrequência. Só para a gente relembrar o conceito, né? A potência, tensão vezes corrente, ou a tensão ao quadrado vezes a resistência. Só que essas expressões elas são válidas para operações em corrente contínua. Quando nós temos componentes em AC, evidentemente que isso aqui é multiplicado pelo cosseno de φ, ou seja, cosseno entre a tensão e a corrente. Mas, quando nós trabalhamos com radiofrequência, aí outros elementos aparecem, porque nós temos a propagação de ondas eletromagnéticas em um determinado meio, físico ou o éter, por exemplo, e além disso temos a potência incidente e a refletida, a direta e a refletida, que causam muitas diferenças, e isso gera a relação de onda estacionária, que mede essa relação entre o que nós temos de potência emitida e a refletida. Tanto é que essa ROI, né, ou SWR em inglês, ela determina as perdas da potência transmitida e que, à medida que nós temos o ROI aumentando, essas perdas aumentam consideravelmente. Eu vou exemplificar isso com um circuito de transmissão em amplitude modulada. Então, eu tenho aqui o meu transmissor, já preparado, uma carga não irradiante, medidor de potência, e lá está meu osciloscópio para nós medirmos. Então, primeiro vamos fazer um teste, medindo o meu sinal só com a portadora, ou seja, é um sinal senoidal. Olha lá, aqui eu tenho a medição de potência, no caso aqui eu tenho em torno de 8 watts e pouco, e olha lá o que eu tenho na saída. O meu sinal senoidal, minha frequência que está sendo gerada. Agora, quando eu aperto aqui o meu microfone, olha lá, o meu medidor está já medindo essa modulação. E no osciloscópio nós vemos isso. Essa medição e essa variação da amplitude em função da modulação que eu estou executando. Esse medidor aqui, que é um medidor de alta qualidade, ele mede average, potência média, e PEP, potência de pico. E agora nós vamos falar sobre isso. Observem agora esses conceitos. O primeiro, a potência de pico. Então eu tenho a minha senoide e eu tenho o meu envelope da modulação. A potência PEP, ela mede exatamente isso, a potência no pico do envelope de modulação. E essa expressão, estabelecida pela Liga Norte-Americana de Radioamadores, no ARRL Handbook, nos permite estabelecer essa relação entre tensão no pico, na tensão ao quadrado, sobre a impedância, que é a característica da potência, no caso aqui, potência de pico. A potência average, ou potência média, é como se eu fizesse um gráfico e encontrasse uma mediana de toda essa expressão do pico. Uma empresa chamada Rode Schwarz, uma empresa alemã de alta qualidade em equipamentos de RF, ela recomenda a medição de potência average, potência média, para medidas de modulação com envelope. E usa essa expressão entre a relação da potência de pico, ou do pulso, né, e a relação do ciclo ativo da nossa informação irradiada. Essas duas possibilidades, a potência de pico e a potência average, são duas formas de medir potência e são as mais usuais em sistemas de RF. Quando nós utilizamos equipamentos de maior precisão, como por exemplo analisador de espectro, além da possibilidade de nós termos a expressão da tensão e da potência, a potência normalmente é expressa em decibel, que é uma unidade logarítmica sem dimensão. Só que a expressão de decibel mais utilizada é o dBm, que me dá um valor de potência em relação à potência de 1 miliwatt. Então, a potência em dBm é 10 log
da potência sobre 1 miliwatt. É muito comum, então, nós utilizarmos equipamentos analisador de espectro, osciloscópios digitais, termos esse tipo de medida. E para nós realizarmos a medida, nós temos que ter um elemento sensor. Quem é que vai ser utilizado? O nosso bom e amigo diodo semicondutor. Por quê? Porque a equação do diodo apresenta um elemento quadrático. Essa equação gera essa curva, que é a famosa curva do diodo, e esse elemento quadrático ele tem um período, um ponto de intersecção específico, né, em que nós temos a curva do diodo não linear. Ela tem uma relação quadrática, exatamente em função de que esse elemento quadrático tem uma caracterização de uma série exponencial, NX. Nós pegarmos os 3 primeiros elementos desta série, observamos que tem lá, em um momento, a multiplicação desses 2 níveis. E isso gera um elemento quadrático. E isso acontece exatamente no joelho da curva, no início da curva de condução do diodo, onde nós temos baixíssimos níveis de tensão. E exatamente nesse ponto é que nós utilizamos, através do componente quadrático, para realizar as medidas de tensão e, consequentemente, de potência em RF. Existem aqui alguns exemplos de medidores de pico com diodos, por exemplo, um medidor em série, um medidor em paralelo, são circuitos retificadores de meia onda utilizados para RF. E esses valores dos picos são assimétricos, são diferentes, dependendo da retificação de meia onda num sentido ou no outro sentido. Aqui eu tenho um exemplo de um medidor de tensão em RF, o seu diagrama de blocos. Então eu tenho aqui a entrada de RF, a saída que vai para a antena, há uma tomada de sinal, normalmente por indução. Eu tenho um divisor resistivo. O terceiro ponto é o diodo que retifica e, portanto, ele faz essa medição, um filtro e o meu galvanômetro. Esses 5 pontos estão presentes na maioria dos medidores de RF. E eu vou exemplificar com 2 medidores. O primeiro, todos 2 são de confecção caseira, mas que são cópias de grandes medidores internacionais. Esse primeiro aqui, está aqui o sinal, olha ali, ó. A entrada de RF está aqui nesse ponto, a tomada de sinal por indução, que é aqui, ó. Então eu tenho aqui o ponto central e eu tomo num sentido ou no outro por indução, através de duas linhas paralelas à tomada central. Aqui eu tenho meu diodo retificador, os diodos num sentido e no outro, meus filtros, tá? Os divisores, que são confeccionados através de potenciômetros, chaves que selecionam um sentido ou outro, e o meu galvanômetro. Ou seja, aquele diagrama de blocos básico, né, que nós temos presente. O outro exemplo, esse aqui mais à direita, que é um circuito bem mais elaborado, que ele é confeccionado pela IAESO, que é um grande fabricante internacional de medidores. Esse aqui é uma cópia daquele da IAESO. Eu tenho minha entrada e a minha saída. Observem que eu tenho uma tomada de sinal, tá? Essa tomada de sinal está aqui, ó. Olha lá, olha ali a minha medição e minha tomada por indução. Aqui eu tenho um indutor bem caracterizado, né? Um indutor toroidal, tá? Depois eu retifico, tá? E filtro, certo? E aplico num circuito ativo com amplificadores operacionais de linearização e de amplificação do sinal. Esse circuito está aqui presente, ó. Está aqui ele, ó, certo? Está aqui ele presente. E por fim, eu faço atenuações e as devidas adequações e ajustes para os níveis desejados através de componentes resistivos. Esse, então, são 2 exemplos de circuitos que funcionam, né, muito interessantes, de medidores de radiofrequência. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tchau, tchau.